você já deve ter ouvido uma frase assim: ah, o problema do empresário é que é uma vida muito solitária. Não é solitária, porque quando um executivo, quando um empresário, quando um diretor chega e fala assim, a minha função é difícil porque é uma função muito solitária, ele só está me dizendo que não foi capaz de levar pessoas junto com ele. Uhum, Porque não precisa ser solitário. uhum. Olá, tudo bem? Aqui é o Cido Rodrigues e nós estamos em mais um podcast Negócio Efetivo, o podcast que existe para você que é empreendedor, você que é empresário, você que gera o seu próprio dinheiro. E a gente sabe que é desafiador empreender no Brasil. Então a gente sempre traz convidados, a gente sempre traz insights para a gente discutir os temas que permeiam essa história de empresariar e de ser empreendedor no Brasil. O meu convidado de hoje é o Fernando, ele é coach empresarial e nós vamos falar um pouquinho como é que a gente consegue fazer uma boa gestão do próprio negócio e ainda ter tempo para a gente mesmo e para a família. Fernando, seja bem-vindo, muito obrigado. Eu sei que você fez um esforço para estar aqui hoje, e gratidão pelo seu tempo, pela sua agenda, mas eu queria que você complementasse a sua apresentação. Ah, legal. Bem, primeiro, obrigado, Cido, né, pelo convite. Para mim, sempre que precisar, pode contar comigo, né? Eu sou coach empresarial, igual você me apresentou, e um ponto que eu sempre coloco é, apesar de coaching, né, o coach, a função dele principal é treinar e desenvolver pessoas, a parte comportamental. E apesar disso, eu não venho da área de humanas, né? A minha história, eu começo como químico, faço mestrado na área nuclear, vou para a área de negócios, né? E aí eu enfrento a primeira dor que muitos empresários e empreendedores têm, que é a pessoa que conhece muito tecnicamente, mas desconhece gestão de pessoas e gestão de negócio. Isso foi uma dificuldade que 2003, 2004 eu enfrentei, foi uma dor muito grande, e aí que eu começo a enveredar para o lado de treinamento e desenvolvimento de pessoas, entender o comportamento humano para justamente poder gerar resultado efetivo, né? Então, um pouquinho da minha história curta é essa. Poxa, legal, né? Eu acho que é a realidade de muitos empreendedores do Brasil que começam empreendendo por necessidade e não por oportunidade. Sensacional. E aí a gente esquece que uma coisa que a gente chama de gestão, né? Então as pessoas falam: qual é o seu negócio? Ah, o meu negócio é restaurante. Qual é o seu negócio? Ah, o meu negócio é prestação de serviço. Mas as pessoas esquecem que o negócio de todo mundo que empreende é gestão, né? Qual é o seu olhar sobre gestão? O que é gestão? Eu tenho uma premissa, né? Que tudo que nós fazemos, seja no negócio ou vida pessoal, a gente tem que buscar o caminho mais simples, tá? Porque toda vez que você começa a agregar complexidade, é que tem alguma coisa que não tá legal, né? E eu gosto muito do conceito que o Abílio Diniz traz. Gestão é você olhar processo, gestão é você olhar pessoas, né? O Abílio Diniz, ele traz essa reflexão que você faz gestão, seja de empresa privada, pública, tudo da mesma forma. Você só precisa olhar os processos, você precisa garantir que são os processos corretos e adequados, e você precisa garantir que são as pessoas adequadas para aquela atividade. Quando a gente chegou, né, tem um livro que você tem aqui na entrada, que é do Jim Collins, que é o Empresas Feitas para Vencer, né, que é um dos livros, para mim, um dos melhores livros que tem de gestão. E o Jim Collins, ele tem um conceito muito bacana. Primeiro tem as pessoas certas e depois define o que elas farão. Então, se você olhar isso para sua empresa, para a minha, para de quem está assistindo, se você olhar o processo, esse aqui é o processo mais simples e eficiente que eu posso ter. E você olhar as pessoas, essas são as pessoas certas que eu preciso para o meu processo, você começa a fazer a gestão de uma maneira muito assertiva, sabe? E a nossa função
A sua função como empresário, empreendedor, líder, é justamente fazer a ponte, né? Porque o mundo de processo fala uma língua e o mundo de pessoas fala outra língua. Né? E o papel do líder é fazer a ponte entre processos e pessoas. E às vezes o líder, ele não entende isso, né? Porque o pequeno empresário, ele costuma dizer, a minha empresa não prospera, não cresce porque eu não tenho tempo. A minha empresa não Exato. cresce, os meus colaboradores não performam porque eu não tenho tempo. Né? E tempo é uma grande reclamação e outras dores também. Eu queria que você, como coach empresarial, contasse um pouquinho o que você ouve e o que é realidade, né? Ou seja, não dá tempo de ser um bom empreendedor mesmo no Brasil? E isso é um negócio bem interessante, porque assim, ó, falta de tempo, tá? Só desconstruindo uma coisa. Falta de tempo não é desculpa de empreendedor. Falta de tempo é desculpa de empreendedor, empresário, executivo, pai, mãe, filho. Né? Parece que nós somos educados desde pequeno. Não tenho tempo. Né? E quando a pessoa fala para mim, eu não tenho tempo, na verdade o que ela está me dizendo é, eu não tenho, isso não é prioridade, isso não é importante para mim agora. É só isso. E por trás de falta de tempo, existem várias dores que a pessoa ou ela não acessa porque desconhece, ou ela não quer acessar porque dói. Então, falta de tempo pode ser, eu tenho dificuldade de falar não. Falta de tempo pode ser, eu tenho dificuldade de fazer conversas difíceis. Falta de tempo pode ser, eu não sei a resposta. Né? Então, falta de tempo acaba sendo desculpas que, de novo, empreendedor, empresário, executivo, dá para fugir de uma dor. Né? Eu entendo que o tempo, Cido, a gente estava falando até um pouquinho antes, né? O tempo, ele é a parte mais democrática que tem. Porque você tem 24 horas igual eu tenho. A questão é como eu uso o meu tempo e como você usa o seu tempo. É fuga, é uma espécie de uma fuga de enfrentar ali os problemas. Eu né? vejo. E isso, de novo, tá? E aí é legal para a gente poder trazer um ponto até de acolhimento. Não é uma dor exclusiva de empreendedor. Tá? É uma dor de empreendedor, executivo, mãe, pai, tudo. E eu sei que nesse momento tem muitas pessoas falando, poxa, mas na minha empresa eu tenho que fazer tudo. E eu não tenho tempo, eu acredito, não tem tempo mesmo. Mas eu tenho que fazer tudo significa que eu não tenho a estrutura correta. Significa que, de repente, eu estou abraçando mais coisas do que eu posso entregar. Então tem outros significados. A falta de Que ao invés de lidar, a pessoa foge dizendo não tenho tempo, não consigo, não faço. Né? Que outras dores você percebe? Além da falta de tempo, no pequeno e médio empresário, Legal. que evita com que ele performe. Porque existem tantas oportunidades, né? O Brasil é um celeiro de oportunidades. Eu estava vendo esses dias uma plaquinha no Instagram, que o cara estava no carnaval, né? Todo mundo lá sambando, né? E ele colocou uma plaquinha, assim, o desodorante venceu, R$1 o spray, né? O spray. E aí o cara levantava lá o braço e ele dava um spray no braço do cara para dar uma amenizada na situação, e o cara passava um pix ali de R$1 para ele. Né? Então, com 2 tubos de desodorante ali, ele possivelmente fez uma grana. Então, ele tirou muito selfie e tal. Mas então, assim, só para dizer que existe oportunidade em todos os lugares, se nós quisermos encontrar. Agora, quais são as dores, né? Porque às vezes o empreendedor, né, principalmente o empreendedor que ele, sei lá, saiu do emprego, vai usar a indenização para criar um negócio próprio, quais são as dores que a maioria vive e o que a gente poderia fazer eventualmente para doer menos, né? Porque não precisa ser com dor, né? Não precisa. Pode ser, mas não precisa. Vê, ó, eu penso que a dor
principal, tá? O desafio principal é quando a pessoa abre a empresa, ela entender que a empresa que ela está abrindo não é uma empresa dela, e sim uma empresa do cliente dela, tá? Então vamos lá. Muitas vezes eu vejo pessoas abrindo negócios, tá? Para vender um hobby que ele tem, para deixar em prática, colocar em prática uma habilidade técnica. Então o cara é um bom cozinheiro, quer abrir um restaurante, né? Ou a mulher faz bolo, vai abrir uma confeitaria, tá? Isso supre o que era um hobby dela e ela fala, eu vou ganhar dinheiro. Só que a hora que abre um restaurante, uma confeitaria, uma loja, uma agência, uma consultoria, ele tem que fazer a parte de gestão. E eu penso que boa parte dos problemas poderiam ser evitados se antes de focar só na parte técnica fosse realizado um bom planejamento, uma boa estrutura de como eu vou colocar isso. Tem um livro, eu não sei se você já leu O Mito do Empreendedor. Sim. O Mito do Empreendedor traz isso muito claro. Todo empreendedor tem 3 papéis. O do técnico, o do administrativo e do empreendedor. Geralmente, as pessoas entram no negócio pelo lado técnico. Eu amo fazer isso. E aí eu vou fazer. E esquece que amar fazer só funciona se tiver administração. E se tiver uma veia de empreendimento, porque vai precisar de investimento. Eu acredito, Cido, que boa parte das dores, se o negócio começasse da maneira correta, com planejamento, seriam evitadas. Tá? Eu ouço frequentemente uma dor que o Brasil é difícil para empreender. Provavelmente você já ouviu outras pessoas falarem disso, né? Que o Brasil é muita burocracia, que quase você tem que ter uma empresa para entender o que tem que entregar de aspecto legal para o governo, né? Mas eu gosto de trazer sempre o conceito assim, é o que é. Essa é a realidade do brasileiro. Uma vez que você vai empreender, não tem como fugir disso. E aí só reforça que você precisa ter um núcleo de administração, um núcleo de gestão, né? Então, para você que vai começar a empreender, para você que está começando a empreender, não caia na tentação de fazer algo só pelo que você ama. Né? O que você ama é muito bom enquanto é hobby. Quando é negócio, o que você ama tem que dar lucro. Se não der lucro, você continua amando, mas não é um bom negócio. Concorda? Que negócio. Total. Né? A função de qualquer negócio é lucro. As pessoas falam assim que né, o amor supera tudo. Mas em determinados contextos. Quando a gente fala de negócio, até o amor do pai para o filho, né, do esposo para a esposa, tem algumas questões práticas para que esse amor funcione. Eu gosto de falar assim, sabe? Eu gosto de falar assim, sabe, Cido? Até ONG tem que dar lucro. Porque eu encontro muito isso com o pessoal que trabalha com terapia, tá? A terapia, ela tem uma força e é apaixonante, né? Para quem faz e para quem passa. E a pessoa realmente faz aquilo porque ela entende que com isso está fazendo o melhor para o próximo. Só que ela esquece que como negócio tem que dar lucro para que ela possa, inclusive, ajudar mais pessoas. Exatamente. Então até uma ONG, ela tem que dar lucro. Se você tem uma ONG que tem 10 maçãs de lucro, você vai conseguir ajudar um público que consome 10 maçãs. Se a sua ONG passa a ter 1 milhão de maçãs, você vai ajudar mais pessoas que vão consumir 1 milhão. Sabe, se a ONG precisa dar lucro para você poder expandir e levar para mais pessoas, imagina um negócio. Né? Perfeito. E o lucro você só chega com planejamento e administração. Perfeito. O que você acredita, Fernando, que são as atividades essenciais que o... Porque assim, qual é a atividade do empresário? Eu acredito que é a que for necessária para que o negócio prospere. Perfeito. Mas, vamos dizer assim, às vezes a pessoa está começando, ou ela não tem a informação completa, ou ela
não tem a energia, ela não tem o recurso, não tem a habilidade, às vezes, Perfeito. aí onde ela vai ter que buscar um profissional para construir essa habilidade. Perfeito. Mas se a gente tivesse que eleger, 3 pontos que são críticos, né, para um bom resultado no negócio, para uma boa performance, o que você diria? Tá, legal. Eu acho que vamos lá, tem algumas coisas que ela pode delegar e contratar especialidade. Por exemplo, a parte fiscal, a parte contábil, ela pode contratar um especialista nisso. Tá? Até porque, se ela não tiver uma formação base para isso, a parte jurídica, é muito difícil ela conseguir lidar. Tá? Então, isso são coisas que ela pode terceirizar. Algumas coisas eu acredito que não. Tá? E se fôssemos elencar as 3, igual você pediu, tá? A primeira coisa que o empresário tem que pensar: como fazer gestão e liderança do time dele. Né? O Simon Sinek, ele tem um conceito que eu gosto muito, que negócios são feitos por pessoas. Cuide das pessoas e elas cuidarão do seu negócio. Tá? Então, o primeiro ponto é o líder, o empresário, o empreendedor, ele tem que pensar no seu time, atrair, reter e motivar as pessoas corretas. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu vejo que todo empresário tem que fazer, tá? Ele tem que ser o principal vendedor. Né? Essa ideia de que eu quero empreender e eu não gosto de vender. Se você não gosta de vender o que você é apaixonado, outro vai vender? Não. Concorda? Você tem que ser o seu principal. Não é você que vai sair batendo na porta, não. Você tem que ser o seu melhor vendedor. Porque você vai ter que vender a ideia para o seu time, você vai ter que vender a ideia para os seus clientes. Né? Então, esse é o segundo pilar que eu sugiro que as pessoas invistam. E aí é muito interessante, porque assim, vamos pegar uma pessoa que decidiu abrir uma padaria, tá? Com certeza, livros da área, ela vai ter lido alguns. Livros de vendas, eu desafio quantos ela leu. A maioria não lê. Livro de gestão, eu desafio quanto não lê. Né? Então, primeiro, cuidar do time. Segundo, cuidar de vendas, porque sem vendas não tem empresa. E terceiro, cuidar da gestão. Perfeito. Né? Eu diria que são esses os 3 pilares que todos nós, como empresários, precisamos ter. E eu dou um passo a mais. Todos nós, como profissionais, mesmo que CLT, precisamos ter. Porque isso é uma dor também no mundo corporativo. Sabe? Eu vejo muito, Cido, líder que vem da área técnica e não está preparado para lidar com pessoas. Eu vejo profissionais extraordinários que não se vende como precisava. E todo mundo é promovido menos o cara, e o cara é um avião. Então ele tem que saber se vender, saber vender as ideias dele e saber fazer a gestão. Então esses são 3 pilares para quem é empresário e para quem é colaborador que precisa ter no mundo profissional, na minha visão. Legal, Fernando. E aí a gente trouxe esses 3 pilares, mas os desafios do empreendedor, nem todo mundo tem a estrutura emocional para lidar às vezes. Então a pessoa ou trabalha demais, ou trabalha de menos, porque às vezes está cansada, a pessoa se desengaja do próprio negócio. E aí, como coach empresarial, eu queria que você trouxesse aqui para a gente a importância, se é que há, do equilíbrio. Como é que você de fato tem vida também, porque tem pessoas que dizem meu negócio é minha vida, e não é. Não é uma parte. É uma parte da vida. É uma parte da vida. E eu queria te ouvir um pouquinho, porque tem pessoas que perdem relacionamentos por causa do negócio, perde bons colaboradores, perde a família por conta do negócio, ou perde porque o negócio vai ruim e aí tem briga na família, o negócio vai mal, ou perde porque só se dedica ao negócio e dá só dinheiro para a família, dá só, digamos assim, vai conforto para a família. Mas como é que a gente poderia, como empreendedores, trazer um equilíbrio? O que você observa olhando para esse mercado de pequenos e médios empresários em relação a isso? A pessoa acaba sendo tão pobre que a única coisa que ela tem é dinheiro, né? Você falou isso, me veio essa frase. Uma coisa que você trouxe que vale a pena você que é empreendedor, empresário, e para você que é profissional também refletir, tá? Carreira
negócio é meio para algo. Tá? Eu gosto muito de definir isso. A minha carreira é o mais importante. O meu negócio é o mais importante. Não. O seu negócio e a sua carreira é um meio para, de repente, você poder viajar, passar tempo com a sua família, você comprar o que você deseja. Então, carreira e negócio é um meio, não é fim. Né? Esse é o primeiro ponto para todo mundo pensar. Segundo ponto, você e eu, nós temos 4 grandes pilares. Tá? Primeiro pilar, pessoal. Como você cuida de você mesmo? Qual é a sua relação sua com você? Porque eu vejo, sabe, Cido, que tem um monte de empreendedor, um monte de alto executivo. Eu gosto muito da frase que o Augusto Cury tem, que tem executivos que são ótimos gestores e verdadeiros algozes de si mesmo. Sabe, eu vejo um monte de executivo, um monte de empreendedor que cuida da empresa, cuida do time e esquece de cuidar de si. Então a primeira pilar que você tem que cuidar é de você. Você tem que ter o seu momento, né, de parada, de respirar, né, o que te dá prazer. E não precisa ser algo grande. Por exemplo, eu gosto muito de café. Né? Quando eu tenho um dia agitado, pelo meu perfil, eu preciso de 10 minutos sozinho, quieto, sem falar com ninguém. Sabe aquela conversa? Né? Então é comum, quando eu tenho um dia muito agitado, antes de chegar em casa, eu parar numa cafeteria, tomar um café sozinho, em silêncio, sabe? E aí eu chego com a energia já um pouco mais equilibrada. Então, primeiro pilar, pessoal, é você com você. Segundo pilar, profissional. A sua carreira, ela tem que crescer, ela tem que ser lucrativa, o seu negócio tem que crescer, tem que ser lucrativo. Terceiro pilar, relacionamento. Nós somos seres sociais. Então, eu não vivo sozinho, eu vivo em família, em comunidade, em sociedade. E quarto pilar, qualidade de vida. Você que é empresário, você que é um alto executivo, os 4 pilares têm que estar em equilíbrio. Porque se não estiver, você já deve ter ouvido uma frase assim: o problema do empresário é que é uma vida muito solitária. Não é solitária, porque quando um executivo, quando um empresário, quando um diretor chega e fala assim, a minha função é difícil porque é uma função muito solitária, ele só está me dizendo que não foi capaz de levar pessoas junto com ele. Porque não precisa ser solitário. Né? E para isso a gente tem que manter o equilíbrio. Eu conheço muitos empresários, muitos executivos, que quando chega lá na frente, olha, e perdeu família, perdeu não sei o quê, fala assim, subi a montanha errada. O que vale ter tudo isso e não ter as coisas básicas? Que é aquela sensação de que ficou só no final, né? Que ficou só no final. Que ficou só no final. Então, esses 4 pilares, eles precisam ser equilibrados e precisam ser cuidados. Agora, olha que interessante. Ninguém acorda, eu falo isso para todo mundo, ninguém acorda falando assim, nossa, hoje eu preciso contratar um coach. Tá? Ninguém faz isso. Tá? Porque o processo de coaching, ele exige, nós entramos em áreas que por vezes pode ser dolorida. Okay? Então ninguém acorda isso. Ninguém acorda pensando nisso, tá? E então a pessoa chega e fala, Fernando, o meu objetivo com você é desenvolver minha carreira. Eu quero passar, sei lá, de analista para supervisor, de gerente para diretor, ou estruturar o meu negócio para crescer um dígito. É isso que as pessoas buscam. Ou eventualmente até como ter equilíbrio pessoal, profissional, porque eu estou trabalhando muito deixando casa de lado, tal. Quando a gente começa o processo, toda a minha linguagem e toda a minha comunicação é voltado para a área profissional e de negócios. Só que qual é a área mais comum que a gente ajusta? Pessoal e relacionamento. O que as pessoas não perceberam ainda é que se não tiver em harmonia, não flui. Então às vezes o cara é um baita profissional, só que em casa tá com problema, pessoalmente tá com problema, e quando você faz um pequeno ajuste nessas áreas, tudo flui melhor. Então precisa ter equilíbrio. O equilíbrio
é essencial e todo desequilíbrio trava resultado. Você trouxe um conteúdo, uma coisa muito legal, e aí eu já gostaria de a gente ir se encaminhando para o final, nos nossos minutos aqui. Liderança se aprende, porque as pessoas falam assim, mas eu sou um bom executor, mas eu não sou um bom líder, né? Então, qual é o papel do processo de coach para... como é que o processo de coach ajude as pessoas a liderar todos os aspectos da sua vida e conseguir performar, atingir objetivos? Legal. Ó que interessante, vamos lá. Liderança se aprende? Direto, sim, se aprende. Liderar é uma habilidade, como qualquer habilidade ela pode ser aprendida, treinada e ensinada. Então sim, liderança se aprende. As pessoas têm um conceito que liderança não aprende porque a ideia do senso comum é liderança carismática. Então as pessoas acham que para o Cido ser um bom líder, ele tem que ser uma pessoa carismática, que envolve todo mundo, só que esse aí é um tipo de liderança. Sabe, se você pegar, por exemplo, Steve Jobs, se você pegar grandes líderes, nem todos eram carismáticos. Porque nós temos vários tipos de liderança. Então, sim, aprende. Como o coach vai ajudar e como treinamentos na área de liderança vai te ajudar. Primeiro, descobrir qual é o estilo de liderança que você tem. Porque todo mundo é líder em alguma área. Às vezes a pessoa não tem um papel de liderança na empresa, mas tem um papel de liderança na igreja, na comunidade, na ONG que ela participa. Então todo mundo é líder em alguma área. E cada um faz isso da melhor maneira. Então o papel do coach, primeiro, é entender qual é o seu estilo de liderança. Segundo, tá, que o papel de coach vai te ajudar, e de treinamento e desenvolvimento na área de liderança vai ajudar. É você entender que não é porque você tem a liderança A que ela é aplicável para todo mundo. Tá? Porque assim, você tem uma liderança comunicativa, que você motiva, envolve as pessoas. Se você tem um funcionário que o perfil dele é mais analítico, isso é tóxico para ele também. Porque ele vai olhar e falar assim, quem é esse doido do Cido que tá chegando, que dá bom dia pra porta, abraça a árvore e não traz nada de dados? Porque o perfil do cara mais analítico, ele precisa de dados para tomar uma decisão. Né? Ou você é um líder muito executor, e você pega alguém que tem um perfil de planejamento, você vai fazer esse cara sofrer muito, porque quem tem um perfil de planejamento, Cido, precisa de segurança para dar o próximo passo. E o executor fala o quê? Bora lá, a gente troca o pneu com o carro andando, vamos fazer, porque o importante é fazer. Então, o coach ele vai te ajudar muito, como você que é empresário, a entender quais são os perfis de liderança, qual é o seu perfil de liderança, qual é o perfil do seu time. E a hora que você sabe isso, você flexibiliza. Então, com o Cido, eu sei que eu tenho que ser mais emocional. Com o João, eu sei que eu tenho que ser mais racional. Porque, para fechar, liderança para mim é igual comunicação. A responsabilidade é sempre de quem comunica. Né? Então, assim, eu, quanto comunicador, eu tenho que falar com o meu público. Não adianta eu falar e só eu me entender. O meu público tem que me entender. Eu, quanto líder, eu tenho que liderar para o meu liderado. Fantástico. O meu papel é chegar no meu liderado. Se eu crio um abismo de não falar a linguagem dele, eu fico num pedestal inacessível e sozinho. Aí não vai funcionar. E aí não prospera. Fernando, fantástico o nosso bate-papo. Gostei muito de... A gente precisa trazer você aqui outra vez para a gente explorar outros temas. Sensacional. Que a gente sabe que o assunto é muito grande. Mas antes de concluir, se alguém precisar conversar com você sobre, primeiro, que temas que você consegue ajudar as pessoas. Legal. E se alguém precisar te encontrar para falar sobre algum desses temas e ver se faz sentido vocês caminharem junto, como é que te encontra? Legal, então vamos lá. Para me encontrar é super simples, tá? Eu basicamente eu uso LinkedIn, Instagram e YouTube.
Tá? E é só você usar, colocar o mesmo usuário. Fê Moraes Reis. Fê de Fernando, Moraes com I e Reis, que é o meu sobrenome. Então, Fê Moraes Reis, você me encontra no Instagram, no LinkedIn e no YouTube. Tá? Então, isso já facilita muito. Eu sou apaixonado, tá, em ajudar as pessoas a alcançar alta performance profissional. Tá? Então, são pessoas normais que desejam alcançar alta performance. Para isso, a gente vai falar de gestão de carreira, gestão de negócio, a gente vai falar de produtividade, a gente vai falar de liderança e como construir círculos de confiança. São esses os 5 temas que eu sou mais apaixonado e que em todos os processos eu entrego. Alguns processos eu vou entregar mais carreira e menos negócio, mais liderança e talvez um pouco menos produtividade, porque tem que ser o que a pessoa precisa. Mas esses são os 5 temas que eu sou apaixonado e que com certeza eu fico muito feliz em poder contribuir e ajudar o próximo. Show de bola. Fernando, obrigado pela sua presença, obrigado por nos acompanhar até aqui. E se você assistiu até aqui, digita aqui embaixo do nosso podcast. Tudo melhora quando você melhora, beleza? Aí eu vou saber que você chegou ao final do nosso podcast. Fernando, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, obrigado por esse conteúdo. E é isso aí, gente. Liderança se aprende, você precisa melhorar, dá para ser um empreendedor melhor. Busque ajuda e vamos em frente. Esse foi mais um podcast Negócio Efetivo e a gente se vê por aí.